Nós estamos de volta para o segundo e último dia da nossa 25ª jornada de psicanálise. E após as apresentações, lembramos que encerramos com o vídeo da Orquestra Maré do Amanhã. E para coordenar, teremos Alexandre Jordão, membro psicanalista, presidente da SPCRJ, doutor em teoria psicanalística pela FRJ, autor do livro Narcisismo, do Ressentimento à Certeza de Si, editora Juraá, 2009. Alexandre. Obrigado, Liliane. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber mais uma vez Joel Birman, que é um colaborador constante dos nossos eventos, das nossas jornadas. Felizmente, mais uma vez aqui conosco. É sempre uma honra recebê-lo. E hoje acompanhado do jornalista Jamil Chad, que também muito nos honra, a quem eu particularmente já acompanho através das colunas do site UOL e eventuais publicações que chegam por outros canais. Eu vou fazer a apresentação formal dos dois para depois passar a palavra ao Jamil, que vai começar, e seguido pelo Joel, que então vai tecer suas considerações. Jamil Chad é jornalista especializado em coberturas internacionais. Com passagens por mais de 70 países, nos últimos 20 anos ele cruzou fronteiras com refugiados, entrevistou vencedores do Prêmio Nobel, cobriu eleições, cúpulas de chefes de Estado e mega eventos esportivos. Seu escritório na sede da ONU em Genebra contribuiu com veículos internacionais como The Guardian, El País, BBC, CNN, Le Temps, Suisse Info, CCTV, Al Jazeera e France 24, entre outros, além de ser colunista do UOL e do Grupo Bandeirantes. Vivendo na Suíça desde o ano 2000, Chad é autor de outros 5 livros, 2 dos quais foram finalistas do Prêmio Jabuti. Ele também foi eleito 2 vezes como o melhor correspondente brasileiro no exterior pela entidade Comunique-se. Em 2020, venceu o principal prêmio do ano da Associação Internacional da Imprensa Esportiva, por suas revelações sobre a corrupção no futebol. Joel Birman, psicanalista, professor titular da UFRJ e professor aposentado do Instituto de Medicina Social da UERJ, é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Université de Paris 7 e membro de honra do Espace Analytique. Autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, foi premiado 3 vezes com o Jabuti na categoria Psicanálise e Psicologia e recebeu o Prêmio Sérgio Buarque de Holanda, categoria Ensaio Social, da Biblioteca Nacional. Jamir, passo a você a palavra para a gente começar aqui a nossa mesa. Obrigado, Alexandre, Liliane, Joel. É um prazer estar aqui com vocês, a todos que nos escutam e nos acompanham aqui neste domingo também. Muito obrigado pela companhia. Eu quero, antes de mais nada, dizer, Alexandre, que eu hesitei muito em aceitar esse convite, porque, claro, bastava ver a lista dos palestrantes para eu mesmo me perguntar o que é que eu teria a adicionar a tanto conhecimento e a tanta expertise que vocês representam, e em especial o Joel. Fico até aliviado de falar antes dele, fico de uma forma, diria aliviado. Olha, há 22 anos eu percorro praticamente todos os dias os corredores da ONU aqui em Genebra. Eu estou falando com vocês daqui de Genebra, que é uma das sedes da ONU. E existem 2 aspectos muito especiais nessa minha experiência de 22 anos percorrendo esses locais. E especiais, vocês vão entender o significado disso, nem sempre é um especial positivo. Mas o primeiro deles é ver na prática o que eu chamo de burocratização da utopia. E
E de uma certa forma, você poderia ver essa burocratização da utopia como um aspecto negativo. Afinal de contas, como é que a gente vai burocratizar a utopia? Parece algo estapafúrdio. Mas, em muitos aspectos, é isso que, de fato, acontece no prédio da ONU. Essa burocratização da utopia também significa, de uma certa forma, e essa é a parte talvez mais positiva dessa história, como o sonho de paz perpétua é transformado em tratados, em ação. Então, existe um lado, que eu diria, um esforço, um exercício de colocar em prática algo que por muito tempo foi apenas uma ideia. Pois a gente pode até discutir se houve, nesses últimos 70, 75 anos, algum êxito nesse esforço, ou se, na verdade, a burocratização da utopia foi um enterro desses sonhos. Mas é aí um outro aspecto dessa história. Um outro elemento desses 22 anos percorrendo aqui a ONU, e aí é uma outra questão muito mais, eu diria, dura, que é ver como a palavra e o conceito poder é transformado diariamente em ação, em barganha e, às vezes, em traições entre países dentro da própria ONU. Mas, nesses últimos anos, há um outro aspecto que passou a dominar. E aí é dominar, de fato, as conversas dentro das salas e também as conversas fora das salas. Parece que tem um problema com... Parece que existe... Eu vou tentar desligar todos os outros... Perdão, parece que há algum problema no som. Será que está melhor? Aqui está ótimo. Ah, tá bem. É uma mensagem que eu recebi aqui, que o áudio está chegando com interferência. Bom, vou seguir. Então, vou dizer que nos últimos anos tem um outro aspecto dessa história que tem ficado muito evidente, tanto nas salas de reunião, e aí são as reuniões oficiais, nos quais os países fazem declarações oficiais, discursos oficiais ou mesmo negociações, mas também nos corredores. E aí é um elemento que, pelo menos nesses últimos 22 anos, é a primeira vez que eu vejo com tanta força e de uma forma tão explícita, que é um medo do futuro. E aí são vários os ingredientes que parecem contribuir para esse medo do futuro. A primeira delas é a constatação de que a ameaça climática ela é real. Ela não é mais uma projeção do que pode acontecer nos próximos 20 anos, ela não é a criação de cenários desastrosos para o futuro, ela é a transformação disso tudo em necessidade urgente de ação imediata por parte das agências internacionais para já socorrer populações que diariamente acabam sofrendo com essa situação. Só para a gente colocar em números, ou pelo menos em dados que têm sido trabalhados, antes da guerra na Ucrânia, e aí, obviamente, é antes da guerra na Ucrânia, o ano de 2021 viu pela primeira vez um número maior de refugiados do clima do que refugiados da guerra. Ou seja, teve mais gente que saiu dos seus países fugindo de enchentes, calor extremo e qualquer outro tipo de fenômeno climático do que gente fugindo da morte por bombas. Isso o ano de 2021, portanto,
é considerado, inclusive, nesse aspecto, como histórico. Nesse sentido, claro, a guerra na Ucrânia muda essa história, mas a percepção é de que, eventualmente, uma vez solucionada a questão da guerra na Ucrânia, a gente vai voltar a ver ainda uma história de crise climática gerando refugiados de uma forma permanente, pelo menos pelos próximos anos. Então, o primeiro elemento, a ameaça climática. O segundo, que veio se somar a tudo isso, é a própria pandemia, que mostrou, obviamente, a vulnerabilidade, a extrema vulnerabilidade, eu diria, de sociedades que, inclusive, tinham deixado a questão de saúde como um problema. Claro que ela existia, mas que, de uma certa forma, achavam que estavam absolutamente assegurados no que se refere à saúde. Eu falo principalmente de vários países europeus que, basicamente, acreditavam que tinham superado essa vulnerabilidade específica que é da saúde. Pandemia que também, só para colocar no contexto, a OMS fica também aqui em Genebra, então é mais um elemento da minha própria cobertura, que foi diária durante a pandemia. E é uma pandemia e um vírus que zombaram das ideologias, zombaram das fronteiras, zombaram das nacionalidades. Isso também colocou uma outra camada de medo do futuro, que eu tenho chamado isso. Um outro aspecto, terceiro aspecto, é o fato de que as promessas das democracias não se concretizam e insistentemente não se concretizam para milhões de pessoas pelo mundo. O que também soma a esse medo do futuro, porque, afinal de contas, essas democracias que não entregam, vamos dizer assim, que não completam o serviço daquela promessa que adiciona, obviamente, mais um componente para esse medo do futuro. E, por fim, claro, a guerra na Ucrânia, que, obviamente, tem um impacto geopolítico de enormes proporções. A guerra ela só acontece na Ucrânia, mas ela é uma guerra que redefine, obviamente, as fronteiras entre a Europa e a Rússia, e que, de várias formas, a gente também pode discutir isso, se alguém tiver interesse, afeta populações no mundo inteiro. Esse medo do futuro ele é vivido de maneiras diferentes, dependendo, claro, do contexto social, do contexto geopolítico, eu diria mesmo do contexto espiritual. O que também ganha uma dimensão global é o fato de que o ressentimento, e disso o Alexandre obviamente entende muito, o ressentimento passou e passa a ser real em diferentes lugares do mundo. As perdas são reais para camadas inteiras de sociedades que passaram os últimos 70 anos ou com as suas situações asseguradas em termos de direitos, ou vendo uma expansão de direitos. E, de repente, você tem, principalmente depois de 2008, com a crise econômica, com a crise financeira, uma retirada de direitos para sociedades que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, passaram a ver justamente a necessidade de que alguns desses direitos fossem retirados. E também aí uma ampla discussão até que ponto, para socorrer o sistema financeiro, governos foram justamente retirar direitos de populações inteiras. Isso também é algo que se soma e ganha um componente muito forte, principalmente aqui na Europa, durante essa década, eu diria entre 2008, já vários estudos sendo feitos até que ponto o sucesso da extrema-direita tem uma relação com esse processo que começou ainda em 2008 de retirada de direitos, que significa, no fundo, uma perda real, imediata,
mas também o sentimento de incapacidade de dar aos filhos o que aquela própria geração conseguiu obter. Então você tem também, além desses aspectos geopolíticos, além da pandemia, além da questão climática, um sentimento de que não é mais inevitável alguns dos direitos que pareciam assegurados. E o resultado disso tudo tem sido um questionamento profundo do contrato social. Esse questionamento, ele acontece, insisto, de diferentes formas, com reações diferentes, com resultados em urnas diferentes, mas também com protestos e o comportamento de diferentes sociedades de diferentes formas. Mas ele é global. O ressentimento e o sentimento de perda são dois elementos globalizados hoje. E não é só isso. Em busca do poder, populistas, charlatães e vendedores de ilusão optaram por explorar justamente esse medo como estratégia política. E para isso, eles passaram a usar sem discriminação 3 elementos: o ódio, a desinformação e as novas tecnologias. No caso do ódio, isso já foi feito aqui dentro da ONU, diversos estudos que mostram, de uma forma muito impressionante, o impacto do que um líder tem em liberar o ódio. Tem líderes que, ao falar de violência, são liberadores ou libertadores, obviamente de sentimentos bastante complicados, eu diria, muitos deles criminosos, mas que abrem a porta justamente para que parcelas inteiras da população se sintam empoderados a falar daquilo, ou agir, ou traduzir em ação parte daquele ódio. Mas não é só o ódio do líder, ou promulgado pelo líder, que tem sido identificado. O que tem sido identificado é, inclusive, como grupos, e aí principalmente da extrema-direita, têm usado até mesmo os videogames para passar as suas informações, ou pelo menos a sua visão de mundo. Isso tem sido feito um estudo bastante detalhado pela relatoria da ONU sobre liberdade de expressão, mostrando justamente como, para chegar aos jovens, esses grupos têm se infiltrado justamente se passando por garotos e jogando jogos online e, a partir disso, infiltrando ou, pelo menos, disseminando algum tipo de ideologia que tem, obviamente, um componente de ódio. Segundo elemento, a desinformação, e a desinformação como um instrumento de poder, um instrumento político legítimo para esses grupos. Uma desinformação que tem a capacidade, inclusive, de criar realidades paralelas e, de fato, influenciar em votações e em comportamentos. Eu dou um exemplo sempre, quando eu converso, de que essa desinformação ela é absolutamente coordenada e ela não acontece por acaso. Eu vi isso agora no domingo passado, no primeiro turno das eleições, uma votação aqui em Genebra, como tem todo o consulado brasileiro pelo mundo, uma votação insignificante dentro da eleição brasileira, obviamente. São só 6 mil eleitores, algo absolutamente irrelevante, uma cidade minúscula do interior de algum lugar, de algum estado do Brasil. Mas o que aconteceu foi extraordinário, porque nós estávamos ainda na fila para votar e, de repente, nos grupos bolsonaristas,
circulava a informação de que em Genebra Bolsonaro tinha vencido a eleição, inclusive com os números daquela eleição, dizendo tantos votos para Bolsonaro, tantos votos para Lula, tantos votos para Tebet, e nós estávamos ainda na fila, e a fila tinha pelo menos 1.000 pessoas ainda para votar. E você pergunta, quem é que vai acreditar numa besteira tão grande dessa? Porque, afinal de contas, nós estamos na fila. Mas a mensagem continuava e dizia o seguinte, que se aquele não fosse o resultado, é porque tinha acontecido algum tipo de manipulação. Outro elemento para rir, provavelmente. Mas olha só, horas depois, quando a eleição acabou e o consulado é obrigado a colocar na porta do consulado os resultados, e que mostrou que Lula tinha vencido, a reação dos bolsonaristas foi exatamente daquela mensagem, de questionar e dizer, mas nós já tínhamos recebido o resultado, como é que agora vocês vêm com algo diferente? E eu fiquei pensando, se isso acontece numa sessão eleitoral insignificante, o que é que não pode estar acontecendo em alguns dos centros mais importantes da eleição no Brasil? Então, a desinformação, sim, como instrumento. E, claro, as novas tecnologias que, obviamente, mudaram as nossas vidas, transformaram as distâncias, mas que revelaram que as instituições não estavam prontas para essa tecnologia. Como provavelmente nunca na história instituições estiveram prontas para as tecnologias. Mas nesse caso específico, há um perigo real de que essas tecnologias tornem algumas dessas instituições obsoletas, ou pelo menos ameaçadas. E a gravidade do estudo é que tem funcionado. Funcionou no Brexit, funcionou com o Trump. Vocês poderiam dizer, não, mas Trump perdeu a eleição. Não sei. Perdeu a eleição, certamente, mas ele teve 70 milhões de votos e aquela ideia que ele divulgou que a eleição tinha sido fraudada, vários meses depois da eleição, quando foram perguntar ainda para os eleitores republicanos, a resposta de 25% deles era de que sim, a eleição tinha sido fraudada. Então você tem milhões de pessoas ainda acreditando e tendo certeza que aquela era a realidade daquela eleição. Pior, para as próximas eleições, agora, neste ano, a eleição para o Congresso, a percepção real de que aqueles que foram derrotados, que não acreditam que foram derrotados, poderão sair como os vencedores. Então, eu não tenho certeza se... Provavelmente não, certamente Trump foi derrotado, mas o trumpismo, ou o movimento que ele representa, não morreu. Algo muito parecido parece estar acontecendo no Brasil. Bolsonaro eventualmente pode perder a eleição, mas o bolsonarismo somou 50 milhões de votos, elegeu muita gente para o Senado, elegeu governadores, e está absolutamente vivo. Então, insisto, essa estratégia do ódio, da desinformação aliada à tecnologia, ela tem funcionado. E, pelo menos por enquanto, as respostas são absolutamente limitadas. Insisto, Bolsonaro eventualmente vai perder a eleição, como Trump perdeu a eleição, mas isso não pode ser entendido como o fim dessa história, como página virada nessa história. Principalmente se você tem, depois de 700 mil mortos, depois você tem de trauma tão profundo numa sociedade, se você tem, obviamente, um número como esse que nós vimos nessa última eleição de 50 milhões de pessoas. E há uma terrível constatação. E aí, saindo já desse campo da eleição, de questões domésticas, que é o seguinte, que no momento em que o mundo mais precisa de respostas coerentes e globais, justamente pelos desafios
serem globais e terem zombado das fronteiras, neste momento, nós vivemos com sociedades profundamente divididas, um diálogo absolutamente escasso entre os países e uma disputa pela hegemonia escancaradamente acontecendo diante de nós. A guerra que nós estamos vendo na Ucrânia, ela é o sintoma disso e não a causa. O que está acontecendo neste momento na Ucrânia é justamente parte dessa história, dessa disputa por hegemonia. Portanto, justamente nesse momento que o mundo precisa de respostas globais, a situação mostra essa profunda incapacidade de uma reação, tanto por conta da divisão dentro de sociedades, como por conta dessa disputa por hegemonias. E aí, claro, a constatação de que nós vivemos uma encruzilhada. Mas existem sinais positivos. O primeiro deles, e isso tem ficado extremamente claro aqui nos debates entre embaixadores, mas principalmente entre os técnicos de várias das instituições internacionais, é o fato de que não faltam recursos no mundo para lidar com alguns dos principais desafios do planeta. Então, por exemplo, a ideia de erradicar a pobreza, que faz parte da história, basicamente, de todas as utopias. A erradicação da pobreza é, obviamente, algo que seria transformador na história. E hoje, em termos de recursos, ela tem como ser feita. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem coloca essa tese e que, de fato, já passou a ser considerada em várias das instituições internacionais é Jeffrey Sachs, economista americano, que, inclusive, calculou. Ele estima que se o mundo investir 170 bilhões de dólares durante 20 anos, todos os anos 170 bilhões de dólares, essa meta pode ser atingida. Ah, mas 170 bilhões de dólares por ano é muito dinheiro. É, claro que é muito dinheiro. Só que no ano passado, antes da guerra na Ucrânia começar, o mundo tinha gasto 2 trilhões de dólares em armas. Então, se a questão é recurso, não é exatamente esse o elemento, vamos dizer assim, que falta para esse sonho, para essa utopia de erradicar a pobreza. Uma outra demonstração disso veio com as vacinas. Não faltou vacina no mundo. Em nenhum momento faltou distribuição. Você teve países como o Canadá que compraram 6 vezes o que a sua população precisava. Na Suíça também, aqui. Em vários outros países europeus que estocaram e reservaram para o futuro vacinas, independente do que isso significaria para o resto do mundo. Alguns chegaram a falar, não, mas eu reservei porque eu investi. Ok. E aí é curioso porque a própria OMS mostrava que se o mundo inteiro, ao mesmo tempo, vacinasse 20% das suas populações, respectivamente 20 a 25% das suas populações, a possibilidade de redução justamente do número de mortes era muito superior à tentativa de alguns países de chegar a 100% das suas populações, enquanto outros penavam com 1, 2, 3% das suas populações. Então não houve uma falta de vacinas. Por exemplo, no final de 2021, o mundo tinha produzido 13 bilhões de vacinas, de doses. Suficiente para 2 doses, quase 2 doses para cada pessoa no mundo. E mesmo assim, você tinha mais de 50 países no mundo
em que a taxa de vacinação, a cobertura de vacina, da vacina, era inferior a 20%. Então, não faltava recurso e não faltava vacina. Faltava, obviamente, essa distribuição. O segundo ponto positivo é que também, de uma forma muito evidente, as tecnologias para lidar, e aí principalmente com as ameaças climáticas, elas existem. E elas estão cada vez mais baratas. A questão, mais uma vez, é uma decisão política. E até que ponto aquelas outras tecnologias obsoletas ou poluidoras ainda representam, eu diria, espaços, influência importante na manutenção de alguns desses governos. Mas a tecnologia, ela existe. E um terceiro elemento, que também é positivo, no fundo, é a constatação cada vez maior, por parte das próprias instituições internacionais, de que a mudança é urgente. O pior cenário seria se, depois de tudo isso, você ainda tivesse instituições que achassem que estava tudo bem, que, de fato, o status quo resolveria essa encruzilhada. Mas não é o caso. E o que nós temos visto é, pelo menos internamente, nessas instituições, uma constatação de que o atual modelo já se esgotou. De que essas instituições não têm mais como dar respostas, pelo menos da forma que elas foram criadas originalmente. Não é só as instituições em termos de reorganização interna ou redistribuição de poder. É também dos seus métodos. Um deles, por exemplo, chamou muito a atenção durante a pandemia, quando o FMI, vendo o que tinha acontecido em 2008 e 2009 com a crise financeira, foi aos países dessa vez e disse: gastem o que vocês têm e o que vocês não têm para socorrer as populações. É uma resposta muito diferente daquela de 2008 e 2009. Mas porque eles viram, eles constataram o erro de 10 anos atrás, no qual eu diria, a ordem de apertar os cintos justamente ampliou o ressentimento, as perdas e as dúvidas sobre o contrato social. Dessa vez o FMI foi numa direção contrária. E há um reconhecimento também por parte dessas instituições, muitas vezes não ditos nos discursos oficiais, mas é muito claro quando você percorre aqui as reuniões, quando você fala com esses líderes, de que há um fracasso coletivo, de que esse momento precisa ser superado. E isso, eu pelo menos considero como extremamente positivo. Porque há uma busca real por uma nova arquitetura. Ela é absolutamente incipiente, ela vai depender de muitos aspectos, mas o reconhecimento, ele já faz parte do debate, pelo menos interno, de muitas dessas instituições. Instituições, eu digo, a OMC, a própria ONU, o FMI, o Banco Mundial, ou seja, aqueles que há 70 anos foram criados para justamente dar uma resposta e reconstruir o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje há uma constatação de que ou os instrumentos passam a ser outros, os métodos e os objetivos, ou essas instituições vão absolutamente ficar marginalizadas. É suficiente tudo isso? Tecnologia, a constatação do fracasso, a existência dos recursos. É difícil dizer, né, se isso tudo é suficiente para superar essa encruzilhada. Mas, em muitos aspectos, ela é pelo menos uma sinalização de que não há mais
um sentimento de que nada precisa ser feito, de que podemos rearrumar a casa e que, de uma certa forma, esses desafios globais vão ser lidados. O que muitos falam, e aí, insisto, há uma enorme distância entre o que é dito nos bastidores e os discursos oficiais, mas pelo menos nos bastidores isso começa a ser dito de uma forma clara, é de que a ideia de que, de uma certa forma, uma era do mundo finito já é a nossa realidade. E que, portanto, não tem mais como lidar com tudo isso, a não ser promovendo uma transformação real. Essa transformação, obviamente, ela pode, inclusive, ser muito dolorosa. Ela pode envolver, inclusive, guerras em que, justamente, um reordenamento vai emergir. Mas, dito isso, existe uma ideia, ela é incipiente, mas ela começa a ganhar força, de que a gente vai precisar fazer algum tipo de transformação cognitiva da própria compreensão da existência. No sentido de que você não tem mais como lidar com a ameaça climática, com uma eventual nova pandemia, com uma crise econômica global, com a crise de alimentos, que é global, com uma guerra, apenas a partir do ponto de vista nacional. Não há resposta nacional para a questão climática, como não houve uma resposta nacional para a pandemia. E aí, com isso eu concluo, inclusive estou vendo meu tempo aqui terminar, a pandemia passou a ser considerada como uma espécie de lição. Uma lição que, obviamente, foi duríssima. Se a gente colocar em números absolutos, a última estimativa da OMS é de que 15 milhões de pessoas morreram ao longo de 2 anos pela pandemia. É difícil pensar nos últimos 100 anos, tirando, claro, a Segunda Guerra Mundial, um momento no qual nós perdemos 15 milhões de pessoas em apenas 2 anos. E aí tem um elemento que é colocado de uma forma bastante explícita, que é a da vacina. Porque a vacina trouxe uma outra lógica. Ela já existia, obviamente, em vários outros, para várias outras doenças e vários outros contextos, mas ela ganhou um componente novo, porque ela tinha que lidar com uma pandemia global. E a vacina traz a seguinte reflexão. O líder, por mais forte que ele seja, ou pelo menos ele acredita que ele é, ele vai precisar vacinar o seu adversário para garantir a sobrevivência do seu próprio grupo. Ele não basta ele vacinar os seus aliados, não basta ele vacinar a sua família, não basta ele proteger com a vacina, com a imunização, o seu grupo, a sua nação ou a sua religião. Porque isso ficou muito claro que aqueles não vacinados serão aqueles que podem ser os incubadores de variantes que depois vão driblar a própria vacina que tinha sido reservada só por um grupo na sociedade. Então, se aquele líder, se aquele grupo, se aquela nação, se aquela fé, qualquer um desses grupos, tiver como objetivo a proteção, eles vão ter de vacinar o adversário. Eles vão ter de garantir que o seu opositor
sobreviva, para eles mesmos sobreviver. Essa lição da pandemia é a lição que começa a ser observada na questão climática. Eu só vou sobreviver se eu garantir que em algum lugar muito distante daqui, aquela população também, de alguma forma, faça a sua transição energética. Eu só vou evitar uma enchente na região mais rica da Alemanha se eu garantir que, bem distante da Europa, as usinas tenham dinheiro suficiente para fazer a transição para métodos mais ecológicos. E assim por diante. Então, nesse aspecto, há uma incipiente ideia dessa transformação cognitiva, dessa colaboração para garantir a existência. Eu termino por aqui, mas fico à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Jamil. Muito boas as considerações. Eu acho que temos muito o que discutir, mas, primeiramente, passo a palavra ao Joel Birman. Joel, com você. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Sociedade Psicanalítica da cidade do Rio de Janeiro por mais esse convite de poder participar dessa jornada de estudos, mais uma jornada de estudos de vocês, né? Já na longa lista de jornadas existentes, né? E parabenizar também por conta do tema escolhido, né? Que eu acho que toca a nossa atmosfera do mal-estar contemporâneo, né? E da violência no contemporâneo, né? Então, eu acho que é o tema dessa mesa, né? Nesse sentido, eu acho que a escolha foi muito feliz, né? De tocar num ponto estratégico, capital da nossa contemporaneidade, né? E queria agradecer também estar participando aqui dessa mesa redonda o nosso Jamil Chad, né? Que é um prazer escutá-lo, né? No diagnóstico que ele faz entre o precipício e, quem sabe, né, a possibilidade de soluções para os nossos impasses contemporâneos, né, no mundo conflagrado que nós vivemos na contemporaneidade, né? Então, para mim é um grande prazer em relação a isso, né? Eu queria esboçar com vocês, né, a minha apresentação aqui, tocando em 3 tópicos, né? Quer dizer, já que o tema do nosso debate é a questão da violência, né? Eu acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de precisar a palavra violência em psicanálise, né? Em seguida, traçar alguns dos impasses da expansão da violência e do mal-estar contemporâneo no mundo pós-pandêmico, né? E terceiro, né, aprofundar a construção dessa categoria de violência, né, entre guerra e política, né, no pensamento psicanalítico, né, na medida em que nós estamos aqui nos dirigindo para um grupo de psicanalistas, né? Então, o primeiro ponto importante, que eu acho que é precisar o que a gente entende por agressão e violência. Eu acho que são palavras ou conceitos que são utilizados de uma maneira um pouco inflacionada e um pouco indefinido no campo psicanalítico habitualmente, né? Como se agressividade e violência fossem sinônimos, né? Eu acho que a gente pode encontrar no pensamento do Freud uma diferença entre agressividade e violência, e eu acho que essa diferença é importante da gente não perder de vista, tanto na leitura do que é agressividade e violência no plano clínico, propriamente dito, ou no plano de uma análise das instituições e das práticas sociais, né? Então, eu acho que o Freud faz uma teoria da agressividade
que eu acho que é importante da gente não perder de vista, né? O Freud sustenta que é preciso, sim, uma certa afirmação de agressividade como condição de nos mantermos vivos, né? Então, essa é a hipótese do Freud, né? Que ele desenvolve num texto dele intitulado O Problema Econômico do Masoquismo, né? Onde, após ele falar de uma espécie de estado mítico inicial entre pulsão de vida e pulsão de morte, e que, num segundo momento, a pulsão de morte é expulsa pela pulsão de vida, né? E que essa pulsão de morte, que é expulsa pela pulsão de vida, se transforma em agressividade, né? Ele vai falar em sadismo, né? Em agressividade, né? E uma parte fica retida, né? Dentro do corpo, dentro da psique, sob a forma de masoquismo. Então, o Freud, nessa medida, né? O que ele está afirmando? Ele está afirmando que nós precisamos ser uns seres agressivos, né? Onde existe uma potência de vida que está ligado à ideia de autoconservação, né? Que está marcada por essa expulsão da agressividade, já que essa agressividade, né? Se ficar presa dentro de nós sob uma forma masoquista, né? Propriamente dito, né? Ela é capaz de nos fazer implodir, né? Eu acho que o exemplo mais claro em relação a isso, do ponto de vista psicanalítico, da clínica psicanalítica, é a experiência da psicose, né? Quer dizer, aquilo que vai caracterizar a experiência psicótica é uma impossibilidade da afirmação dessa agressividade fundamental, né? Onde o psicótico não consegue expulsar a pulsão de morte pelo viés da pulsão de vida e ele implode na própria agressividade, ou quando ele vai manifestar a sua agressividade, ela vai aparecer sob forma de violência, né? Sobre aquilo que se chama psiquiatricamente de crises de agitação psicomotora do ponto de vista clínico, né? Então, a psicose, enquanto fracasso da agressividade, nos revela positivamente o lugar positivo que a agressividade tem na nossa afirmação da vida. Completamente diferente a questão da violência, né? A questão da violência, né? Ela está ligada positivamente, né? Ou negativamente, a uma espécie do gozo de fazer o outro sofrer com o exercício da nossa violência. A violência está ligada ao mecanismo da pulsão de domínio, né? Da pulsão de domínio sobre o outro. A violência está ligada à questão do poder, propriamente dito, né? De forma que essa violência não se confunde absolutamente com essa agressividade que eu quis registrar antes. Então, nessa medida, né, o que eu, através dessa diferenciação inicial entre violência e agressividade, né, é para marcar que o campo dessa mesa, o tema dessa mesa, a problemática a ser explorada nessa mesa é essa dimensão da violência e não dessa agressividade estruturalmente positiva que nós temos que exercer para podermos nos mantermos vivos e estar vivos e não implodirmos, né, como acontece na experiência psicótica, né? Então, nessa medida, se essa diferença é passível de ser reconhecida por vocês, né? Digamos que a gente vive numa época do aumento exponencial da violência nas práticas micro ou macropolíticas, né? Nós vivemos num mundo marcado por aquilo que alguns chamam, né, do confronto dos extremos, né? Onde os opositores políticos, né, ou que têm diferentes visões de mundo, eles se conflagram, né, tendo como objetivo, né, o extermínio do seu opositor, né? Onde o espaço da conversação, da mediação ou do exercício da política se torna cada vez mais difícil, né? Até mesmo porque o que a gente assiste de uma maneira inesperada nos últimos anos, né, é uma expansão inesperada do campo da extrema-direita em escala global, né? A gente está assistindo com sofrimento essa expansão da extrema-direita no Brasil,
tipo de métodos que ela utiliza, né? Eu acho que o Jamil acentuou vários desses métodos aqui na apresentação dele, que eu não vou insistir, né? Essa polarização criada pelo Bolsonaro, onde a ordem democrática brasileira está colocada em questão nesse segundo turno, agora, nessa eleição, talvez seja a eleição mais importante da história do país, que vai definir se nós vamos nos manter como um país democrático ou se a gente vai naufragar, né, numa espécie de pesadelo nazi-fascista representada pelo bolsonarismo, né, essa fronteira da violência que está colocada, e a gente sabe que as armas utilizadas pelo bolsonarismo são as armas da violência. É essa mesma violência, né, que se expandiu nos países do leste europeu, se expandiu na Hungria, que se expandiu na Polônia, né, que está presente em vários países do leste europeu, né, que está presente na recente eleição na Suécia, quando a extrema-direita ganhou as eleições, está presente na última eleição de 10 dias atrás na Itália, né, onde a extrema-direita foi vitoriosa, né, de maneira que a extrema-direita tem um leque, né, de práticas e de realizações, né, e em todas elas, tanto na Polônia, quanto na Hungria, como na Itália, quanto na Suécia, e como, se porventura a extrema-direita for vitoriosa no Brasil, a gente vai ter uma quebra da ordem democrática por uma espécie de desativação do poder judiciário. E isso é muito sério e muito grave de acontecer, né? O poder de mediação do poder judiciário foi aquilo que deu o contraponto a todas as investidas golpistas realizadas por Bolsonaro desde que ele assumiu o poder, e ele continua exercendo isso, mesmo na campanha eleitoral de agora, atacando o TSE, né? Quer dizer, então, o judiciário é o último baluarte da nossa democracia. E exatamente aquilo que o Bolsonaro disse numa entrevista feita à Veja, ou que o Mourão disse numa entrevista dos últimos dias, é que nós vamos fazer como se fez na época da ditadura militar. A gente vai aumentar o número de membros do Poder Judiciário para dar maioria à extrema-direita e imobilizar o Poder Judiciário. Esta é a ameaça da violência que está representada pela extrema-direita hoje, né? E em relação a isso, eu queria dizer que nós estamos vivendo um clima muito similar ao que foi o aumento da violência, né, e o aumento da destruição que se deu na Europa a partir dos anos 20, que foi o berço da ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo italiano, né? Quer dizer, foi naquele contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, né, que nós assistimos, né, a uma expansão do fascismo e de uma expansão do nazismo, né? E é interessante que foi exatamente nesse contexto, né, que a psicanálise começou a desenvolver de uma maneira mais sistemática, né, a sua leitura sobre os fenômenos ditos sociais e culturais, né? Quer dizer, se até então Freud era tímido em relação às suas incursões para falar dos problemas econômicos, dos problemas políticos e sociais, né? A partir da Primeira Guerra Mundial, Freud se tornou pródigo de falar muito sobre isso, de maneira que toda a grande maioria, né, da produção freudiana no campo social e cultural vai se dar, sobretudo, a partir da Primeira Guerra Mundial, né, ou ao mesmo tempo que a Primeira Guerra Mundial, né? Só para lembrar para vocês alguns títulos, depois a gente vai analisar isso, né? Considerações sobre a Guerra e a Morte, né? Que é um texto de 1915, logo que a Primeira Guerra Mundial estourou. Em seguida, a Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921, que é um texto importante
de política psicanalítica. Em seguida, O Futuro de uma Ilusão, onde Freud analisa o campo religioso. Em seguida, O Mal-Estar na Civilização, né? E, posteriormente, a sua obra sobre Moisés. Então, Freud desenvolveu toda uma parte substancial da sua obra, tocando nas implicações, nas relações entre psicanálise e política, onde ele analisava exatamente a dimensão mortífera da violência, a dimensão mortífera e perversa da violência, né? E o berço disso foi exatamente esse contexto pós Primeira Guerra Mundial e aquilo que se passou, né, no campo da Primeira Guerra Mundial. Agora, antes de analisar, né, e ver que categorias psicanalíticas, que problemas o Freud explorou nesse contexto, né, eu queria voltar um pouco atrás ainda, né, para analisar esse contexto pandêmico, né, para chamar a atenção de vocês, né, de um problema que faz parte também da nossa contemporaneidade, que faz parte dos impasses na nossa contemporaneidade, né, que foi referido pelo Jamil Chad, né, que foi a crise da ordem neoliberal que ocorreu em 2008. Né? Quer dizer, então, o que aconteceu em 2008 foi, depois de uma expansão da ordem neoliberal desde os anos 80, capitaneada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, onde foi feito um atropelo, né, dessa nova ordem neoliberal, né, da construção de uma forma de subjetividade chamada do empresário de si próprio, né, como nos disse Foucault lá no Nascimento da Biopolítica, né. O que é importante, né, é que, a partir da crise do sistema neoliberal e a maneira pela qual o sistema reagiu, dando sustentação aos responsáveis pelo debacle, o sistema financeiro internacional, né? Foi isso que os Estados Unidos e os europeus fizeram, né? O Banco Central Europeu e o Federal Reserve nos Estados Unidos, né? Deram esse tipo de suporte, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, que nos interessa particularmente como psicanalistas e pessoas que trabalhamos no campo da saúde mental, é que o nível da precariedade e da vulnerabilidade que já estavam sendo violentos antes da crise do sistema neoliberal piorou muito com a crise do sistema neoliberal. Né? Há um aumento da precariedade social imensa provocada por essa crise, né? E o indicador mais importante disso, né, e se a crise se deu em 2008, em 2018, a Organização Mundial de Saúde nos legou a seguinte informação, né? Qual seja, de que a melancolia e a depressão são as doenças mais frequentes do planeta. Essa novidade, que é uma perturbação do campo mental, da saúde mental, como sendo a doença mais frequente na sua taxa de incidência e de prevalência do ponto de vista epidemiológico no plano internacional, é uma novidade absoluta, porque até então as doenças mais mortíferas do mundo eram as doenças cardíacas, era o câncer, eram as doenças degenerativas do sistema nervoso. Jamais uma enfermidade dita psíquica, que eram as depressões, ocupou esse lugar fundamental que passou a ocupar até então. Mas, e essa é a minha tese, se a depressão ocupou esse lugar fundamental, ela é a consequência da produção do processo de precarização dos laços sociais que se deu no Ocidente, né? Desde o modo de produção neoliberal e a crise no modo de produção neoliberal, que acentuou em muito essa precariedade, né? E a pandemia
do coronavírus, ela é uma consequência disso. A gente não pode perder isso de vista, né? No sentido de que, pela demolição ecológica dos nichos de proteção nas diferentes florestas dos biomas existentes do mundo, produzido de uma maneira selvagem, né, por certos grandes países, né, a pandemia se encontrou terreno para se difundir, né, de maneira que continua sendo válido a formulação do Camus no livro dele, A Peste, que diz o seguinte: esta peste que está acontecendo agora, ela já estava presente antes de forma virtual, né? Porque a peste é essa precariedade. E esta precariedade, que é o lugar de produção da morte, de produção da violência, de produção daquilo que o Jamil trabalha, que é a crise dos refugiados, que aumentou muito exatamente nesse período, né? Junto com as catástrofes naturais, com as guerras provocadas na África e no Oriente Médio, né? Toda essa precarização social em escala global aumentou em muito a quebra dos laços sociais, né? E o aumento mortífero da violência, né? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista de que um fenômeno sanitário não é apenas um fenômeno sanitário, ele é um fenômeno geopolítico maior que está em jogo, né? Que incide sobre os laços sociais na nossa sociedade contemporânea, né? E essa ordem contemporânea, né? E aí eu queria voltar estritamente para a psicanálise, né? Para pensar o aparecimento da questão da violência como um problema no campo psicanalítico, e como isso foi elaborado ou formulado por Freud, né? Porque eu acho que isso tem também uma incidência para a prática dos analistas no campo clínico e no campo social, né? Porque o Freud, a gente pode viver 3 tempos no pensamento do Freud para fazer uma problematização da questão da relação entre política e guerra a partir da psicanálise, tá? Então, digamos que o nosso problema agora é pensar a violência como uma espécie de dobradiça entre a questão da leitura da guerra e da leitura da política no campo psicanalítico, né? Então, vocês veem que o momento inaugural do Freud em relação a essa questão foi a tese desenvolvida em Totem Tabu. Em Totem Tabu, Freud diz, né, que a partir de uma formulação mítica, né, que um gorila se achava que poderia ser o detentor do gozo absoluto, se apossando de todas as fêmeas existentes no seu pedaço, né? E que os seus descendentes, que porventura cobiçassem estabelecer relações sexuais com essas fêmeas, seriam fadadas à morte, porque esse gorila ele era mais poderoso do que os demais, né? Então, Freud diz que, basicamente, os descendentes desse gorila macho resolveram se associar, né? Derrubar esse gorila mestre, né? E, a partir da morte perpetrada, né, eles organizaram aquilo que o Freud chama de uma sociedade. Então, o Freud está, basicamente, propondo uma versão psicanalítica, né, uma mais para a constituição da ordem social, né, como autores do século XVIII fizeram em torno da questão contratualista, né, que o Jamil há pouco evocou, né, Rousseau, Hobbes, né, Locke, né? Freud fez, então, a sua leitura sobre a queda da soberania e do antigo regime representado por esse gorila onipotente, né? E, ao mesmo tempo, essa morte teria provocado, né, uma culpa naqueles que o mataram, né? De maneira que, nas nossas ordens sociais ocidentais, né, permanece uma espécie de culpa pela morte, da morte desse ascendente maior, né, desse totem, né, marcado pela tradição, né, desse poder soberano, né, de maneira que o Freud, nesse texto,
ele anuncia uma leitura sobre as relações de guerra e política que é muito interessante. Que é o seguinte, ele diz o seguinte: nós não exercemos a violência por uma culpa inconsciente ligada a esse assassinato primordial que está na nossa memória inconsciente. Essa é a tese do Freud, né? O Freud está se baseando aí por alguma coisa de ordem conjuntural na Europa, que é o fim das guerras napoleônicas, onde, desde 1915, com o Acordo de Viena, não havia mais guerras na Europa. Então, Freud acreditava no sonho kantiano da paz perpétua. Isso é o que estava em jogo na leitura do Freud. O Freud estava afirmando que nós estávamos diante da paz perpétua, né? E que não haveria mais guerras, e que não haveria mais guerras e a gente ia poder resolver as nossas questões no plano do diálogo político, né? Exatamente porque a culpa regularia a nossa violência mortífera e guerreira. Essa era a tese do Freud, né, nesse contexto, né? Então, Freud retomava a tese do Kant da paz perpétua, né? Mas ele retomava a tese do Kant da paz perpétua em conjugação, né, com o pensamento do Rousseau. O Freud ele era baseado aqui na obra do Rousseau sobre ensaios sobre as desigualdades humanas, né? O célebre ensaio do Rousseau, onde o Rousseau desenvolveu uma tese de que aquilo que impediria uma guerra de todos contra todos era o fato de que cada um de nós seria possuído por um dispositivo que ele chamava de piedade, que fazia com que nós não desejaríamos eliminar os nossos oponentes, por piedade, uma piedade ética em relação aos outros. Ora, essa ideia da piedade do Rousseau, ela foi retomada na metapsicologia do Freud, desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, sobre a forma daquilo que o Freud chamou de pulsão de domínio, onde o movimento básico do psiquismo é um movimento sádico, né, de domínio do outro, né, e no momento em que, involuntariamente, eu machuco o outro, firo o outro com a minha violência ou a minha voracidade, né, no retorno dessa pulsão sádica sobre mim, eu me torno um sujeito masoquista, eu me torno regulado pela culpa. Essa tese da pulsão de domínio que o Freud utiliza a partir de Rousseau e dando substância à tese kantiana da paz perpétua nesse contexto de 1913. Né? Onde o Freud acredita claramente na pertinência, né, digamos assim, da pertinência do pacifismo, né, do pacifismo por conta de uma regulação interna da culpa. Como o Freud dizia, não vamos ter mais as guerras sangrentas de antigamente, vamos entrar numa era da paz perpétua. Essa é a tese do Freud, efetivamente, nesse contexto. Bem, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, né? E a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa inesperada para todos, né? Para o Freud também, mas para toda a comunidade pensante europeia, exatamente porque a Primeira Guerra Mundial colocou em cena uma coisa até então inexistente, de que a guerra não se restringia mais a um confronto entre 2 exércitos combatentes. A guerra se transformou naquilo que os filósofos da política da época chamavam de guerra total. Esse modelo da guerra total é um modelo que foi instituído com a Primeira Guerra Mundial e permanece até hoje. Isto é, o confronto entre 2 povos em guerra não se restringe mais aos exércitos de combatentes, mas eles envolvem as 2 sociedades como um todo. Isto é uma guerra de extermínio do inimigo. Né? Daí porque morreram muito mais civis, idosos, crianças, mulheres durante a Primeira Guerra Mundial
do que soldados combatentes. Esse foi o resultado do estabelecimento da guerra total, e esse filme, que começou a ser apresentado com a Primeira Guerra Mundial, ele vai ser repisado na Segunda Guerra Mundial e vai ser repisado nas guerras pós-final da Segunda Guerra Mundial, até mesmo na atual guerra entre a Ucrânia e a Federação Russa, né? É um modelo de guerra total que foi efetivamente instituído. Então, vejam bem, qual foi a questão que o Freud vai colocar logo em seguida a ele registrar esse acontecimento na Primeira Guerra Mundial, né? Desse recalque da agressividade pela culpa, o Freud vai dizer o seguinte: não existe recalque, o recalque da culpa, da agressividade, da violência pela culpa, absolutamente, né? Quer dizer, o que existe é que na condição de paz, os estados impõem o imperativo da não-violência, e durante a guerra os estados suspendem esse imperativo da não-violência e autorizam a violência. Então, durante a paz, existe um imperativo de não matar, e durante a guerra existe uma autorização de matar. Então, Freud tira a questão da violência como sendo a inibição da violência, a culpabilização pela violência no sentido rousseauista como sendo um universal, e mostra que, né, o exercício da violência varia em tempos de paz e em tempos de guerra, num contexto internacional. É isso que o Freud relativiza, portanto, o exercício da violência, ele planqueia, né, um limiar que até então ele não tinha coragem de planquear. Ele rompe com a ideia da paz perpétua, aí, né, exatamente porque ele percebe que os tempos da guerra virão e, sobretudo, e esse é o ponto mais importante, né, em 1921, na Psicologia das Análises Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele traz essa oposição entre guerra e paz para o interior de cada sociedade europeia, mostrando que as diferentes sociedades europeias elas eram atravessadas por uma conflagração permanente, né, entre segmentos, classes, etnias existentes nessas diferentes sociedades europeias, né, de maneira que se colocou nas sociedades europeias, então, aquilo que o Freud diz que é uma espécie de ojeriza pela aceitação da diferença, como se, a partir daquele momento, não era possível mais aceitar o diferente. Então, o diferente, seja como inimigo, seja como adversário, seja como uma etnia diferente da minha, sendo um estrangeiro e não sendo um nacional, que ele possa apresentar uma forma corporal diferente da minha, que ele possa apresentar uma cor diferente da minha, ele deixa de ser o meu adversário e passa a se transformar no meu inimigo. Esse imperativo que o Freud descreve, né, ali na aurora dos anos 21, como reflexão profunda do campo da filosofia política para pensar a posteridade, isto é, as sociedades, a questão da violência não se restringe mais em pensar a violência em tempo de paz ou em tempo de guerra, mas de dizer que dentro das sociedades constituídas europeias existe uma tensão permanente entre guerra e política, no interior dessas ordens, atravessada por essa violência presente nos laços sociais. E o nome disso, ele usa um nome para conceituar esse tipo de violência de não suportar a existência do diferente, denominando isso de narcisismo das pequenas diferenças. O narcisismo das pequenas diferenças é um analisador político que mostra como, a partir do limiar do pós-Primeira Guerra Mundial, que nós entramos num registro da guerra total, né,
as ordens sociais, né, contemporâneas, modernas e contemporâneas, depois contemporâneas, passaram a ser atravessadas por um processo permanente de guerra nos seus laços sociais, do qual a política, né, se torna cada vez mais um exercício difícil de ser exercido por conta dessa violência perversa, que se difunde como prática social, né, de maneira que eu acho que o Freud, para a gente pensar, né, essa questão que o Freud levanta através da categoria de pequenas diferenças, né? Colocar isso num quadro, digamos assim, da filosofia política mais ampla, né? Eu diria que o Freud vai na contramão, né, da tese clássica, né? Que foi instituída na virada do século XVIII para o século XIX, né? Através da tese de que a guerra é a continuação da política, né, com a tese clássica do general prussiano, que enunciou essa tese nessa época, né, e essa tese de que na guerra era o exercício da política que acontecia em outros termos, mas estávamos ainda no campo da política, né, essa tese, né, que foi seguida por grandes pensadores da nossa modernidade, né? Imediatamente em seguida, né, a essa tese, Hegel deu a sua adesão a essa tese, em seguida Marx deu adesão a essa tese, posteriormente Lenin, na época da Revolução Russa, deu adesão a essa tese, né? De forma que a guerra nada mais seria do que fazer política em outros termos, né? E o que se coloca, né? E eu acho que essa suposição é interessante, né? De inversão dessa problemática feita pelo Foucault, né? No livro dele sobre defesa da sociedade, foi de mostrar que, a rigor, a partir dessa ideia de guerra total, que eu estou colocando e acentuando para vocês aqui, que marca o destino das sociedades ocidentais, ou das sociedades modernas e contemporâneas, não é a guerra que é a continuação da política, mas a política nada mais é do que o exercício da guerra em outros termos, que os nossos laços sociais são marcados pela violência de extermínio do diferente. O diferente não é mais aniversário. O diferente é o inimigo que eu quero destruir, que eu não posso conviver com ele. É isto que o Bolsonaro quer para o Brasil, se ele ganhar as eleições que estão colocadas aí, onde ele vai se colocar como um conquistador e dizer que todos nós que somos contra isso, nós somos inimigos a serem destruídos por esse rolo compressor. É isso que se realiza na Polônia de hoje, na Hungria de hoje, na Suécia recentemente, e vai se colocar no campo da Itália nas próximos meses e nas próximas semanas, né? Efetivamente, a ideia de que a guerra, como violência, é o que atravessa os nossos laços sociais, né? De maneira que o Freud, só para nós concluirmos isso com uma reflexão freudiana, numa obra dele intitulada Análise Terminável e Interminável, ele vai dizer que existem 3 práticas sociais impossíveis, quais sejam educar, psicanalizar e governar. Exatamente por quê? Porque a gente nunca vai conseguir eliminar o potencial de violência existente no imperativo pulsional das crianças, então as crianças nunca vão ser adestradas pela ordem normativa. Nós nunca vamos curar as pessoas em psicanálise, porque a pulsão é incurável, e nós nunca vamos conseguir transformar o confronto entre guerra e política pendendo, né, por uma tensão político-discursiva, porque um imperativo, enquanto existir um imperativo de destruição do outro, né,
e dessa guerra total que constituiu o nosso horizonte desde o final da Primeira Guerra Mundial, nós não vamos ter um outro vir a ser diferente do que nós temos hoje. Então, nessa inversão entre guerra e política, o que está dando o tom da violência da nossa contemporaneidade é basicamente o fato de que a guerra é aquilo que define os laços entre os homens, onde o extermínio do outro é o grande imperativo fundamental. E a política fica subsumida a isso, né, num lugar de menor envergadura. É isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês e qualquer questão que vocês, porventura, quiserem levantar, eu agradeceria e estou aqui à disposição. Muito obrigado a você, Joel. Realmente extraordinária a palestra, extraordinárias as considerações. As conclusões meio desesperadoras, né? Mas é do jogo. Eu vou começar com algumas perguntas que já me chegaram. Vou começar com uma pergunta da Liliane Savagé. Joel, como você pensa a adesão de um número significativo de mulheres? E, Jamil, seria bom você também se posicionar em relação a isso, até para a gente ter uma visão exterior ao nosso campo da psicanálise, né? Mas como, então, vocês pensam a adesão de um número significativo de mulheres que apoiam Bolsonaro, apesar da postura misógina por parte dele? Pode começar, eu falo depois. Jamil, então você começa. Sinceramente, eu vejo isso como um enorme desafio de compreensão. Mas e aí eu vou arriscar mesmo uma avaliação, porque eu, de fato, não consegui ainda desenhar uma conclusão exatamente muito clara. Mas o que existe é uma fé, me parece, em relação ao bolsonarismo. E não são fatos, isso nós temos visto, nós, como jornalistas, nós temos sofrido algo muito curioso, que é o fato de que nós precisamos provar os fatos quando os mitos não precisam provar absolutamente nada. Que é uma inversão, obviamente, impressionante, mas que precisa ser entendido, porque senão nós não entendemos esse próprio fenômeno do bolsonarismo. E não são só as mulheres, ainda que as pesquisas de opinião mostram que, se nós vamos vencer o bolsonarismo, a gente vai ter que construir várias estátuas, centros de homenagem às mulheres, porque são elas que estão votando, na sua maioria, contra o Bolsonaro. Se nós pegarmos as mesmas pesquisas de opinião em relação aos homens, ele ganharia em muitos dos locais onde hoje ele não ganha. Então, agora, por que essa questão da fé? E aí eu vou colocar para vocês um outro exemplo que não tem uma relação com as mulheres, mas com a relação com o mito. E não estou dizendo ele, o mito, mas a mitologia que vem revestido. Vocês não vão ouvir de mim a palavra mito para direcionar ao Bolsonaro, mas só para vocês entenderem a dificuldade de superar essa barreira. O primeiro exemplo que eu dou é algo que aconteceu de fato comigo. Eu estou num grupo de WhatsApp de senhores extremamente ricos de São Paulo. Eu até me pergunto como é que eu entrei lá. Eu acho que é porque eu tenho conta na Suíça. Deve ser isso, né? Eles acham que, como eu tenho conta na Suíça, eu estou no grupo. Mas, enfim, esse é um outro debate. Eu sempre fiquei muito em silêncio nesse grupo. Até que um dia, no meio da pandemia, alguém colocou com bandeirinhas brasileiras, patriotas,
aqueles símbolos que a gente conhece todos, né? Da onde vem, uma mensagem dizendo: amigos, fiquem tranquilos, a pandemia acabou. Isso, a vacina não tinha nem chegado ainda, hein? A pandemia acabou, cloroquina está provado que funciona, vamos todos comprar e está tudo resolvido. Algo assim. Deus é Pai, e etc. E ponto final. Na hora que eu vi aquela mensagem, eu pensei, eu estava na OMS no dia que eu recebi essa mensagem, eu pensei, eu preciso, e de fato não foi para questionar o bolsonarismo, eu preciso dizer para esses velhinhos que eles vão morrer se eles fizerem isso. Porque depois dessa mensagem veio uma série de comemorações, todo mundo comemorando, vamos poder viajar de novo, fim do isolamento e tal. E aí, um dia antes, tinha saído uma carta aberta do CDC, o CDC é o Center for Disease Control nos Estados Unidos, uma carta aos institutos de pesquisa, apelando aos institutos de pesquisa que não gastassem mais dinheiro em pesquisas com a cloroquina, porque já estava provado que a cloroquina não funcionava. Então, era um alerta das autoridades americanas aos institutos, dizendo para eles, por favor, gente, pare de gastar dinheiro com isso, vamos gastar dinheiro em outra coisa. Esse era o recado. Eu peguei aquela carta e coloquei no grupo, dizendo, gente, olha, parece que de fato é uma notícia positiva, mas não é. Olha só o que diz essa carta. E a primeira resposta foi, Alexandre, quem disse que essa carta é verdadeira? Aí eu falei, bom, tem razão. Um jornalista comunista podia estar aqui infiltrado para semear dúvida. Vamos então ir atrás. Eu peguei o site e coloquei o link do site. E a resposta seguinte foi: cuidado que esses sites podem estar hackeados pelos chineses. Era o site oficial do CDC, a NASA do controle de doenças nos Estados Unidos. E ponto final. A mensagem original, sem fonte alguma, tinha mais validade do que uma carta oficial de uma instituição. Por que eu estou fazendo esse contorno? É porque eu acho que tem algo além da questão do que ele fala, do que ele não fala, da questão... tem algo que eu quero acreditar naquilo. Eu quero ouvir o que reforça o que eu penso e o que me convém, e não o que é o fato. Então, eu não estou dando uma resposta direta em relação às mulheres, porque eu, de fato, não ousaria dar essa resposta, mas eu acho que, em parte, tem uma relação com uma crença. É uma crença de que a gente vive tanta incerteza que eu quero ter alguma certeza, mesmo que essa certeza vá me matar. Isso é impressionante, porque o meu trabalho diário é tentar, eu não consigo, na maioria das vezes, provavelmente eu não consigo, trazer os fatos, e só os fatos. E esses fatos, hoje, são questionados. Eu não sei se isso pode ser parte de algum tipo de resposta em relação às mulheres. Não sei. Eu suspeito que algo disso pode estar envolvido também nesses votos. Eu gostaria de retomar essa questão, né? Quer dizer, lembrar duas coisas. Quer dizer, opondo um pouco a diferença entre crença e mito, né? Onde que se fala que o Bolsonaro é um mito, né? Ou se atualizou esse vocabulário mito para falar do Bolsonaro no Brasil. Eu queria lembrar para vocês que a categoria mito, ela foi uma categoria que foi desenvolvida pela retórica nazista. O nazismo teve um teórico chamado Rosenberg, que fez uma teoria do mito da superioridade racial ariana, né, sobre as demais raças, para garantir a efetividade, né,
da ideologia nazista, né, nacional-socialista. Então, a categoria não é um acaso que o governo Bolsonaro reatualize, o governo e o bolsonarismo atualize no Brasil a ideia de mitos, o Bolsonaro é de mito, né, porque eu acho que ele tá reativando essa dimensão mítica do mito presente na ideologia nacional-socialista, né? Inclusive, quando o Bolsonaro indicou um dos seus ministros da cultura, né, ele se apresentava exatamente fazendo uma performance caricata do Goebbels, né, se dirigindo à nação alemã, o mesmo tipo de penteado de cabelo, o mesmo tipo de gravata, né, o mesmo tipo de decor da propaganda que ele fazia. Agora, por outro lado, o campo da crença é um campo que interessa bastante a psicanálise, porque, basicamente, né, o que a gente age em psicanálise são sobre as crenças dos sujeitos. Esse é o campo que a gente atua, né? E o campo da crença é o campo das religiões, né? É o campo das ideologias, né? E é o campo que a psicanálise opera. Quer dizer, a psicanálise vai operar. E eu acho que durante muito tempo, né, a psicanálise tentava fazer a oposição entre crença e verdade, né? Falando da ideia, inicialmente, de uma ideia de recalque, né? Como se a verdade fosse recalcada, e os sujeitos acreditavam naquilo que eles queriam, né? Em função do recalque. Eu acho que, posteriormente, a coisa ficou mais complicada quando a psicanálise começou a falar da existência de uma certa clivagem psíquica, né? Para falar da oposição entre verdade e crença, né? Quer dizer, então, acho que o campo nosso hoje se acentua no campo da crença, no campo da clivagem, né? E no campo da clivagem é aquilo que, ao mesmo tempo, permite que o sujeito possa fazer aquilo que o Férez chama de autotomia, de tirar um pedaço de si, né? Em função dessa clivagem, né? E poder exercer as coisas mais horrorosas do mundo sem ter, com isso, nem o sentimento de culpa, nem o sentimento de vergonha, né? Então, eu acho que essas duas coisas são importantes. Então, se a gente retoma esse ponto, né, é evidente que no Brasil as mulheres representam um baluarte contra o discurso bolsonarista, né? Quer dizer, o que as estatísticas mostram é que a grande maioria das mulheres apoiam um discurso anti-bolsonarista por conta da misoginia do Bolsonaro. É claro que existem as mulheres que também votam no Bolsonaro, né? E eu acho que esse combate tem que ser inserido num contexto maior, que é o contexto da política dos costumes. Eu acho que o movimento feminista, né, desde os anos 50 e 60, durante todo o século passado e até agora, né, o movimento feminista tentando retirar a mulher da sua condição de mãe, né, da sua condição exclusiva de mãe e de esposa, para abrir para ela novos horizontes possíveis sociais, né? Essa abertura nova da condição da feminilidade contemporânea, né? Deu às mulheres um outro lugar social, né? Essa abertura das mulheres para desejarem e aportarem novas perspectivas, né, faz com que houve uma reação social muito violenta. Eu acho que essa política de costumes do Bolsonaro faz parte disso, né, muito, muito violenta contra as mulheres, sobre a forma da violência contra as mulheres, sobre a forma do estupro das mulheres e sobre a forma do feminicídio feminino, na medida em que o Brasil é um dos campeões mundiais do feminicídio. Então, isso mostra o tamanho da reação machista, né, existente no Brasil, que toca, num primeiro momento, nas mulheres, mas também vai incidir sobre as comunidades homossexuais e sobre as comunidades trans, né, no sentido da manutenção das condições tradicionais de gênero, né, de forma que eu acho que
existem mulheres que ainda não foram atravessadas, né, inteiramente por esses novos valores da emancipação. É como eu entendo que uma parte delas, pequena, é preciso reconhecer, adere ao Bolsonaro, apesar da misoginia dele, né? Mas eu acho que, felizmente, a grande maioria das mulheres são contra o Bolsonaro, o que percebem nele o atraso em relação às novas condições antropológicas das mulheres e, sobretudo, vem no Bolsonaro, na sua misoginia, uma espécie de irmão maior da violência conjugada à sua política de armas, que coloca em questão os filhos dessas mulheres, sobretudo das classes populares. A ameaça que a política de armas de Bolsonaro tem sobre as comunidades pobres, sobre as comunidades faveladas, sobre as comunidades que vivem na periferia, que são o alvo e o objeto dessa misoginia assassina do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, sobre os descendentes dessas mulheres. Então, eu acho que existe uma adesão que, do ponto de vista político, né, se você quiser, ainda é um resíduo importante de mulheres que aprovam essa misoginia. E eu acho que, se a gente quiser levantar uma hipótese psicanalítica a respeito dessa adesão ainda de uma parcela do público feminino ao Bolsonaro, apesar da diferença entre os que são contra ele e os que são a favor, né? Eu acho que existe uma espécie de naturalização da barbárie, que eu acho que é aquilo que o Bolsonaro provocou no Brasil. No Brasil existe uma normalização da barbárie, uma naturalização da barbárie, né? De maneira que naturalizar a barbárie significa o seguinte: eu me adequo ao status quo de uma forma masoquista, né? Como se fosse impossível imaginar que novos horizontes de vida e de mundo fossem possíveis. Então, eu acho que uma parcela das mulheres que continuam aderindo ao bolsonarismo, né? Que acreditam que os meninos são azuis e as meninas são rosas, né? São pessoas que normalizaram a barbárie, né? De maneira que a barbárie é um dos pontos chaves para nós podermos ultrapassar esse pesadelo bolsonarista no Brasil. Obrigado, Joel. Obrigado, Jamil. Passo a pergunta da Lindinaura Canosa para o Jamil Chad, mas acho que o Joel também pode comentar, se achar adequado. Diz Lindinaura: a guerra atravessa a história da humanidade. Qual a diferença que Chad aponta na conjugação política nesse sentido na contemporaneidade? Concordo plenamente. Não resta nenhuma dúvida que em várias culturas, várias regiões, isso é um aspecto permanente. Existe, porém, neste momento, uma diferença, que é a capacidade de destruição absolutamente inédita. E aí nós não estamos falando só em armas nucleares. Hoje, algumas das armas convencionais têm a mesma capacidade, ou não diria a mesma capacidade, mas uma capacidade imensa de destruição, que vai muito além da situação apenas de uma guerra nuclear. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a guerra hoje, e isso que eu tinha insinuado no início, mas que a gente pode ampliar, ela, mesmo se ela estiver acontecendo apenas, entre aspas, na Ucrânia, ela tem um impacto global. Ela tem um impacto no preço do café aqui na Suíça, ela gera a fome na África e ela gera um impacto real no abastecimento de energia em vários lugares do mundo. Então, essa é uma guerra que tem esse componente especialmente claro, por envolver, claro, um dos pilares, eu diria, da estrutura econômica mundial hoje, que é justamente a energia.
houve uma enorme aposta da parte da Europa, que era da integração da Rússia como uma forma de tornar a guerra improvável, porque custaria caro demais, ou, vamos colocar de outra forma, existiriam mais incentivos para que não houvesse uma guerra, porque isso causaria afetaria de forma concreta a possibilidade da exportação de energia e que, portanto, a Rússia não optaria por entrar em guerra com o seu parceiro comercial para onde essas exportações estariam indo. O problema é que o mundo é um pouco mais complexo do que isso, porque hoje, por exemplo, a Rússia consegue, ou lentamente, mas esse é o objetivo, diversificar justamente para a Ásia parte das suas exportações. Por isso que as sanções, que o Ocidente impõe sobre a Rússia, elas são inéditas na dimensão, mas elas não são ainda capazes de levar o Kremlin a se ajoelhar diante do Ocidente, porque, claro, por exemplo, no caso do Brasil, e é simples, no caso do Brasil, não precisamos ir para a China e para a Índia, que são hoje os grandes consumidores da energia russa, mas se nós formos para o Brasil dobrou o volume de importações da Rússia desde o começo da guerra. Dobrou. Então, achar que simplesmente a Rússia ficou sem opção, porque não pode mais exportar para a Europa, é só parte da história. Respondendo à pergunta especificamente, essa guerra não é diferente de outras, porque ela ainda fala de território, ela ainda fala de fronteiras, ela ainda fala de hegemonias, ela ainda fala de controle de influências, ela ainda é uma consequência vamos dizer assim, do final da Guerra Fria. Onde ficava a fronteira entre a Rússia e o Ocidente? Essa pergunta, que parece que ficou congelada em 1990, ela volta hoje com toda a força. Ela também é uma pergunta sobre o compromisso diplomático. Os russos insistem que naquele momento havia uma promessa de que a OTAN não se expandiria. De outro lado, esses países que estão ali naquela fronteira insistem: qual é a minha independência se eu não posso escolher em que bloco eu estou? Então, são perguntas que ainda vêm de 1990. Então, são perguntas que, de uma certa forma, elas desafiam a tecnologia, desafiam a transformação que nós vivemos hoje e mostram que são perguntas, muitas vezes, permanentes. Agora, insisto, a grande mudança, como o Joel citou, a guerra total, nesse aspecto específico, ela recoloca uma ameaça que a Europa achava que tinha sido superada, que é a ameaça territorial, que é a ameaça de redesenho das fronteiras e, pior de tudo, a ameaça nuclear, que volta a ser colocada, o que ninguém, e eu posso até contar um caso rapidinho, prometo não tomar muito tempo. Um certo dia, um embaixador de uma grande potência europeia, aqui na ONU, me convidou para jantar. Não vou falar o país, porque senão vou dizer quem era o embaixador, e era uma conversa em off. E no jantar, isso foi antes da guerra, e no jantar eu perguntei: mas embaixador, e se Putin atacar Kiev? E ele me olhou com uma cara dizendo: da onde vem esse sul-americano que não entende de política nenhuma? Né? E me falou assim: você acha mesmo que Putin chegaria até Kiev? Kiev é uma capital europeia. Como me dizendo: que pergunta estapafúrdia é essa? Quase pedi desculpa, quase não comi a sobremesa. Né? Terminamos a noite, fui para casa,
fui dormir. Às 5 da manhã, a TV Bandeirantes me ligava dizendo que Putin estava atacando a Ucrânia. E praticamente, e era basicamente esse o objetivo, em uma semana chegar em Kiev. Então, eu acredito sinceramente que uma parte da classe política europeia não queria acreditar que essa guerra poderia acontecer nessa dimensão. Porque todos sabem aqui o que significa uma guerra contra a Rússia. E todos sabem que não é uma guerra hoje da Ucrânia contra a Rússia. Eles não dizem, porque não podem dizer, porque senão seria a declaração da Terceira Guerra Mundial. Mas hoje é uma guerra entre o Ocidente, as potências ocidentais e a Rússia. E é isso que está acontecendo. Eu acho da minha parte que a gente está, como eu falei na minha apresentação, Lins, eu acho que o Freud, inicialmente, quando ele acreditava na tese kantiana da paz perpétua, ele era um pacifista de corpo inteiro, né? E quando ele dialoga com Einstein, né, no Porquê a Guerra, em 1933, né, depois de todo aquele percurso que eu fiz aqui na minha apresentação, né, que tem a psicologia das massas como um momento crucial, né, quem vai ocupar a posição de defensor da paz perpétua é o Einstein contra o Freud, que vai dizer, né, de que as guerras são inevitáveis, que as guerras vão modular o nosso futuro e já como modularam o nosso passado, né? Eu acho que a gente está, sem querer ser catastrofante, a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial, né? Ela está lançada aí na maneira pela qual os impasses surgidos pelo fim da Guerra Fria, pela dissolução do Pacto de Varsóvia, pela dissolução da União Soviética, ela foi encaminhada pelo Ocidente, né? Porque se por um lado houve uma grande humilhação do grande sonho imperial russo, que continuou com o sonho da União Soviética, né? De uma certa maneira, eu acho que a Rússia foi colocada de joelhos diante de um Ocidente que não desmontou a OTAN, né? Continuou a expandir a OTAN, passagem, né? Quer dizer, militarizou a Europa, né? Diga-se de passagem, né? E eu acho que quando Putin assume a União Soviética, a Rússia, ele assume a Rússia como um projeto de restaurar alguma coisa do que foi a anterior grandeza do Império Czarista ou do Império Russo com a União Soviética. Eu acho que é isso que ele representou, né? Ele jogou pesado pela invasão da Ucrânia, né? E ele jogou pesado numa guerra de posições, de colocar a Europa na dependência do petróleo e da energia russa, que já está corroendo as certezas das sanções europeias em relação à Rússia, porque com a aproximação do inverno, os países europeus não têm mais energia para aquecer as suas casas como faziam antes, eles vão estar expostos ao frio, eles estão expostos ao aumento da inflação, e a uma provocação de uma crise social, de uma crise econômica, de uma recessão conjugada com a pós-pandemia, né? Então, se por acaso o Ocidente acreditou que fosse colocar, como diz o Jamil, a Rússia ou Putin de joelhos, eu acho que o que está havendo é uma corrosão das certezas hoje quanto à possibilidade da manutenção das sanções contra a Rússia, em nome de que vai ter que ter uma outra solução à situação da Ucrânia, que não foi essa que foi encaminhada inicialmente pela Associação da União Europeia junto com os Estados Unidos. Eu acho que essa história, de alguma maneira, uma parte da Ucrânia vai ser sacrificada em nome de uma não eclosão de uma terceira guerra mundial, na minha opinião. Posso só aproveitar e contar uma anedota? Claro. Que era justamente isso que o Joel está colocando. Acharam que ia acontecer isso, quer dizer,
perdão, quando a Crimeia é anexada em 2014, também há uma decisão das potências ocidentais dizendo, bom, se a gente for lá recuperar a Crimeia, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Então, vamos sacrificar a Crimeia, vamos deixar basicamente nisso, mas como nós aqui no Ocidente não podemos dizer que abandonamos a Crimeia, vamos aplicar sanções em relação à Crimeia. E aí sanções comerciais, financeiras, várias outras foram impostas sobre a Crimeia. Eu fui para a Crimeia para ver justamente o que significavam essas sanções. E aí eu descobri que elas foram alvos de um deboche muito grande pelos russos e pela população local, que entendeu que aquilo ali era um teatro, porque justamente houve uma decisão de não enfrentar a Rússia e deixar a Crimeia nesse estado. E aí algumas coisas muito curiosas aconteceram. Para vocês entenderem o que significa esse deboche russo em relação ao Ocidente. A Crimeia, a gente sempre coloca dentro de contextos históricos, então sempre parece um lugar de guerra, ou de confronto, ou de negociações políticas, mas Yalta é uma cidade, um balneário. É um balneário muito bonito, inclusive, com um calçadão, é um local de turismo daquela região, principalmente por ser ao sul, né, daqueles que tanto buscam sol e tanto buscam calor. E nesse calçadão, antes das sanções entrarem em vigor, você tinha McDonald's, Kentucky Fried Chicken, a Apple e tantas outras, Starbucks, todas essas marcas que estariam em qualquer balneário, em qualquer lugar descolado, vamos dizer assim, no mundo. Quando entram as sanções, essas empresas precisam ir embora. E elas vão embora. Só que elas deixam a carcaça dos seus negócios. Elas não têm como levar o McDonald's embora. Elas vão embora, mas a loja fica lá. O mesmo para o Kentucky Fried Chicken. E aí os russos modificam os nomes daqueles estabelecimentos e mantêm exatamente daquele jeito. Então, o Kentucky Fried Chicken vira Crimean Fried Chicken, né? Com K, inclusive, né? Para justamente fazer essa piada. O Starbucks vira Starducks, com D. Eles mudam uma letra e deixam lá. O McDonald's, aí eles tiram o nome, mas colocam na porta uma placa dizendo o nosso staff tem experiência internacional. E assim por diante. Vira um deboche. Porque justamente o Ocidente sabia que não podia ir e recuperar a Crimeia, porque isso seria, obviamente, a Terceira Guerra Mundial. Enfim, era só um adendo aqui, só para colocar a Crimeia na história. Eu acho que o Ocidente vai fazer uma solução de compromisso com Putin, com a Rússia, em nome de evitar a Terceira Guerra Mundial, naquilo que ela pode acontecer. Até mesmo porque a sombra do perigo nuclear está colocado da seguinte maneira, né? Nós, como psicanalistas, sabemos que o Putin, como vários outros líderes mundiais, tem marcas paranoicas ostensivas, né? E a gente sabe perfeitamente que se ficar empurrando o Putin para as cordas do ringue, para ele não ser destruído, ele explode umas bombas nucleares. E o Ocidente sabe disso. Esse é o risco que vai fazer com que, eu acho, que parte da Ucrânia vai ser sacrificada em nome do evitamento da Terceira Guerra Mundial, como a Crimeia foi sacrificada dessa maneira jocosa que o Jamil acabou de falar. É isso aí. Bom,
Nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar essa mesa. Eu mesmo teria uma pergunta que eu vou ter que deixar para uma outra oportunidade. Mas queria agradecer muito, achei que a mesa foi muito boa. Os comentários que eu acabei recebendo foram todos muito elogiosos. Jamil, um prazer esse encontro. Espero que a gente possa contar com sua presença aqui outras vezes. E, Joel, você, como disse Liliane também, já é quase prata da casa. Então, nós vamos, no fundo, te requisitar cada vez mais, aproveitar sempre das suas colocações e suas ponderações. Gente, muito obrigado. Eu passo a palavra à Liliane para a cerimônia que vai passar para a próxima atividade. Até logo, gente. Bom, obrigada, Alexandre, obrigado, Jamil e Joel, né, que abordaram de uma forma tão generosa, né, temas tão dolorosos, para que nos fazem pensar, né, que para termos um futuro mais humanitário, isso é urgente, né, para ser possível. Né?